Fala galerinha, nesse domingão tem Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã, o clássico dos milhões. O Vasco precisando da vitória para sair ali do afogamento, né? Do rebaixamento. O Vasco não está na zona de rebaixamento, né? Por posição, tá, tem uma posição legal, mas em questão de pontos está com 6 pontos. Então o Vasco precisa dessa vitória porque tem times que tem 3, tem 2 jogos a menos que o Vasco e tem ali 5 pontos. Então a vitória interessa muito ao Vasco e do outro lado interessa muito ao Flamengo também, que quer continuar na briga pela ponta da tabela, né? Será que vai dar Vascão nesse confronto? Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião. E vamos lá ver o que Pedrosa, Venê e Fernandinha têm a falar sobre esse jogaço de domingo. Nesse programa, Ai, 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 Benê ai. Casagrande Ai, e Lucas ai. Pedrosa andam brigando muito ultimamente. Que isso? O cara ficou Segunda-feira- 76 dias de férias, Não. pô. Ah, sim, hoje tem briga, Pedro. Segunda-feira, O que vai acontecer? se o Vasco vencer, o Vene vai fazer o programa de boina. Pode ser, boa ideia. E se Boa o Flamengo ideia. vencer? Aí ele que tem que pensar. Ah, eu não pensei, fui pego de surpresa. Eu penso em algo e a gente faz na segunda. Primeiro o Flamengo tem que ganhar, calma, né? Porque não tá certo, né? Não. Pés no chão e tal. Mas ninguém aqui tá falando, só você que fala isso aqui nesse Pés programa. no chão. Não sei se você sabe. Pés no chão. Mas não vai partir de mim, nem de Lucas Pedrosa. Jamais, essa jamais. frase aí que você acabou de falar, tá? Pensa aí no final a gente fala, ou vocês de casa podem ajudar a gente. Justo, O que vai fazer Venê Casagrande, o Lucas Pedrosa se o Flamengo vencer? Se o Vasco vencer, o Venê vai fazer o programa de boina, Boina. que é o que o Álvaro Pacheco usa. Boa Põe ideia, na tela Pedrosa. aqui, ó. Pedrosa, você trouxe um tênis novo da Europa? Deixa pra domingo que tá guardado. Pô, se eu conheço o Pedrosa, ele trouxe 4 no Trouxe mínimo. 3, Júnior. Quase acertei. Tive que despachar a mala. É Falar complicado. nisso, o Bobão recebeu a mala? O Bobão? Eu recebi. Que bom. Recebi. Ufa. Põe na tela aqui, ó. Vamos comparar agora as equipes e fazer o nosso tradicional aqui no SBT Esportivo. 11 contra 11. E agora estamos chique, hein? Vamos com foto. Léo Jardim ou Rossi? Começa você, Lucas Pedrosa. Léo Jardim. Essa talvez seja a disputa que eu mais tenho certeza dessa história toda aí. Você, Venê? Ah, não tem como, né? Léo Jardim tem se destacado há muito tempo com a camisa do Vasco. Inclusive, recentemente passou pela seleção brasileira. E eu ainda tenho um pé atrás com o Rossi. Sério? Eu não consigo ter total segurança no goleiro Rossi. Muito bem, então 1 ponto para Vasco da Gama com Léo Jardim agora. O jogo começa, Lucas Pedrosa. Será ou não? Vamos ver. Agora talvez não. Põe na tela aí o próximo confronto. Vamos na zaga, né? O João Vitor, que agora, oficialmente pelo Álvaro Pacheco, né, Pedrosa? Vai jogar de zagueiro. Às vezes a gente Sim. via ele ali pela lateral direita, né? Cara, parabéns pra produção, hein? Isso é... Sensacional. Esse aqui não é o João Vitor. Não é o João Vitor. Não É o Laranjeira, É. esse aí. O João Vitor é outra. Esse não é o João Vitor. Mas, e aliás, eu acho que o João nunca teve esse cabelo, né? Não, ele já até já pintou, mas assim, ele não tem essa skin. hoje Então em dia. vamos fazer o seguinte, Skin. vamos tirar essa foto e vamos para a lateral e você bota o nosso querido Cris, alguém, como é que chama? Bota só o rosto do João Vitor ali. Bota uma coisa no rosto dele. Vamos começar então pela lateral direita. O homem tá voltando para o lado direito, agradou aí o Álvaro Pacheco, Puma, Rodrigues ou Varela? Começa com você, Lucas Pedrosa? Varela, sem dúvida alguma, apesar de serem até companheiros nessa disputa pela seleção uruguaia, né? Eu acho que o Pumita não vem de uma regularidade muito grande, o Varela vem jogando, vem atuando, fez um bom carioca, fico com o Varela. Venê. Você mesmo já me ajudou na resposta. O Pumita tá voltando agora para a lateral direita. Já o Varela, ele tá consolidado na lateral direita e não porque o concorrente dele tá muito abaixo. É porque o Varela também vem fazendo boas partidas. Acho que ele precisa evoluir a parte ofensiva dele, a ida dele ao ataque, até mesmo o cruzamento.
mas está dando conta do recado e tem feito boas exibições com a camisa do Flamengo. Ah, esse também é um bom confronto, hein? Bom Olha, não, tá ele é um dos sorrindo. melhores. Piton ou Vinha, pra você, Pedrosa? Eu coloco esse confronto aí na mesma prateleira aí de Paê e Arrascaeta, na dificuldade de você escolher, porque eu gosto muito do Vinha, eu acho o Vinha um baita de um lateral também, quando entra, como fez na última partida, fez uma bela apresentação, enfim. Mas eu vou ficar com o Lucas Piton. Acho que o Lucas Piton é o jogador mais importante do Vasco aí nessa temporada, junto com o Léo Jardim, como foi na temporada passada também, e um dos grandes laterais esquerdos do Brasil, o Lucas Piton, eu escolho ele. Eu vou escolher o Piton também pela regularidade dele com a camisa do Ai, Vasco. graças a Deus, tô adorando. Vem esse fazendo, programa. vem fazendo boas exibições há muito tempo. Acho que o Vinha vem crescendo de produção. Eu repito o que eu já falei. É porque agora vai vir a Copa América, né? E ele vai ficar à disposição da seleção uruguaia. Mas é um jogador que, na minha concepção, vai se tornar titular com o técnico Tite em breve. Inclusive, as últimas exibições, o último jogo dele, ele deu um passe sensacional ali pro gol do Flamengo. Menção honrosa ao Vinha, mas vou escolher o Lucas Piton nessa escolha aí. Vamos sem arte mesmo, dupla de zaga. Começa com o João e o Fabrício Bruno, é Sim. isso? É, o Fabrício Bruno, sem dúvida alguma. Não Você, preciso nem Veneza? me Sem sombra justificar de muito. dúvidas. Apesar de eu achá-lo louco por ter recusado uma proposta do West Ham, mas dentro de campo ele tem feito boas partidas e é jogador de seleção brasileira, um dos principais jogadores do Flamengo há muito tempo já, Fabrício Bruno. Davi Luiz ou Léo? Ai, cara, essa é difícil também, porque não são dois jogadores que estão muito em alta assim, mas eu vou ficar com a regularidade do Léo. O Léo é titular absoluto do Vasco, é um jogador que fez um bom carioca também, às vezes acaba falhando em alguma vulnerabilidade, mas eu vou ficar com o Léo em relação ao Davi Luiz. Você Nessa vem eu vou ficar com o Davi Luiz. Vou dar Ai, moral ao Davi Luiz. Assim, eu entendo o que o Pedrosa falou, o Léo de fato vem fazendo boas partidas, mas o Davi Luiz, assim, pelo que ele fez no último jogo, inclusive vou dar essa moral, vou escolher o Davi Luiz. Não acho que o Léo tenha feito boas partidas para me dar certeza de escolher o Léo. Nessa briga, digamos assim, eu vou escolher o Davi Luiz. Boa sorte. Se fosse o Léo Pereira, se fosse o Léo Ortiz, eu escolheria os dois, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz. Mas com o Davi Luiz, que mesmo tendo feito uma boa partida, não vem jogando no Flamengo, eu prefiro ficar com quem está jogando. Inclusive, eu posso fazer um elogio ao Davi Luiz aqui, porque ele deu uma entrevista essa semana Muito na Flá boa, TV. excelente. Uma entrevista sensacional que foge, sai da caixinha. Ele falando sobre a sociedade, não só sobre o Davi Luiz. futebol, sobre críticas. Então, parabéns ao Davi Luiz e parabéns também à Flá TV pela produção do conteúdo. Muito boa. Bom, o meu voto eu vou pensar hoje em importância para o clube, né? Se a gente for pensar no momento, quem é mais importante para o torcedor do Vasco? É o Léo ou para o torcedor do Flamengo? É o Davi Luiz, um desespero numa possível venda, a importância tecnicamente, talvez se o Fabrício Bruno não fosse vendido, o Davi talvez seria mais frequentemente sendo utilizado. Mas o que a gente vê do Davi Luiz é muito pouco no Flamengo, né? Sim. Eu não tô falando de carreira, eu tô falando de momento. E no momento, o meu voto vai para o Léo. Vamos lá, vamos tentar otimizar esse tempo aí? Só uma pergunta, Fala. deve ser o Alan mesmo? O Pulgar não volta? Deve ser o Alan. Eu chutar zero informação, mas entendendo de Tite, até porque a forma como ele falou do Alan na última entrevista coletiva, acho que ele deve manter o Alan. Ele que fez a entrevista com o Tite, Ao né? lado do Alan. Perfeito. Eu já vejo o Alan sendo trabalhado pelo Tite já para a Copa América. Faz Se sentido. se a gente for parar, né, porque o Pulgar vai ficar ausente, né? Agora vocês vão viralizar sem justificar, o que piora um pouco. Esforza ou Alan? Esforza. Se Você? fosse o Pulgar, era Pulgar disparado, mas hoje é o Esforza. Eu vou escolher o Alan. Eu vou escolher o Esforza. Eu vou escolher ele já chegando no Vasco e já se transformou num Tem jogado grande muito. importante, num pilar importante. Eu voto no Esforza. Galdames ou Gerson? Gerson. Gerson. Muito bem. Vamos virar. A gente não mostrou a outra lateral, hein? Mostramos? Mostramos, Fizemos duas? foi. Mostramos as duas. Adson ou o De La Cruz? Eu sei. Disparadamente De La Cruz. Tá né? bom. Não tem nem Não tem como. resenha. Beleza. Tem nem como. Agora, vamos pular. Vai pra frente. Vamos deixar por último. Vamos lá, vamos pro ataque. Até porque não pode justificar, né? Não tem. pode. Vamos lá. É o Pedro no Verrete e o David no... O Davi no... David ou Davi? David. No Cebolinha. Vamos no David e no Cebolinha primeiro. Cebolinha. Cebolinha. Beleza. Verrete ou Pedro? Pedro. Verrete, eu te amo. Eu espero que você faça 3 gols no domingo. Mas o momento é do Pedro. Vamos voltar agora para aquela página. Esse é o grande confronto aí, desse 11 contra 11. Porque são dois
grandes jogadores. Payet e Arrascaeta, eu já sei que vai sobrar pra mim, viralizar, não é mesmo? Porque eu imagino que vai dar um empate aí. Vamos lá, Vene, vou começar contigo, Vene. Arrasca. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Dimitri Payet é melhor que o Arrascaeta. Vamos lá, quanto é que tá o confronto? Me atualiza aí, porque ficou bem equilibradinho, né? O Esforza, Léo Jardim, o Léo, Piton. o Piton. Já tem aí de coisa 4 do Vasco da Gama, né? O Piton ficou ali, na zaga foi o Léo, o Esforza como meio de campo, o que o Vasco venceu. 6-4. Não vai empatar, também não tem como, né? Mas vamos lá. Eu vou ter que escolher entre o Payet e o Arrascaeta. Olha, gente, que problemão. Lembrando que é momento. Isso aí, e eu ia falar isso agora. A gente não vai olhar a carreira. Até porque se a gente fosse olhar a carreira. Eu posso ia ser continuar sincero, sendo nessa eu não confronto levei em pesado. consideração o momento. Não? Eu quebrei o meu protocolo. O seu clubismo. Tudo bem, Não é, faz nem, parte. não é nem clubismo, assim, é porque eu sou. Embora eu tenha criticado muito o Arrascaeta, mas é porque eu acho o Arrascaeta um absurdo. Se pá, ele é casado, eu não sei. Eu ele acho é que casado, ele tem casou até no uma ano passado. doceria com a esposa. Muito bem. Mas eu vou votar no Payet. Meu voto vai pro Payet. Eu adoro o futebol do Arrascaeta também. Vocês sabem disso, eu sou Sim. muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas eu também sou muito fã do futebol do Payet. E eu acho que ultimamente o Payet, ele tem jogado menos que o Arrasca, se a gente for olhar na temporada, né? Mas se a gente olhar nos últimos, num recorte recente, até porque o Payet passou por uma lesão, eu voto no Payet. Não, os minutos em campo, o Payet tem aproveitado melhor que o Arrascaeta. Exato. O Arrasca tem mais minutos na Sim. temporada, sem sombra de dúvidas. Mas quando tá em campo, nos últimos jogos, eu acho que o Payet tem performado mais que o Arrascaeta, mesmo não performando o que a gente sabe que ele vai poder performar e o que ele performou lá no início da temporada, Sim. antes de se Inclusive, machucar. a gente está vendo o momento do Arrascaeta com torcedores E pedindo você o Arrascaeta falou na isso. reserva. Pela E o primeira Lohan vez, né? titular, entendeu? Muito bem. É então, raro. esse foi o nosso 11 contra 11. 6 pro Flamengo, 5 pro Vasco. Isso aí. Bem equilibradinho, Equilibrado. hein? É aquilo, eu acredito que se o Flamengo tivesse completo, como está o Vasco, por exemplo, tirando um ou outro jogador que já está lesionado há muito tempo, o Jair e o Paulinho, o Flamengo teria 8, 9, entendeu? Que era o caso do Pulgar e talvez ali, se você for parar para pensar, na zaga o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, sim. eles Eu ganhariam. acho que 2 o Vasco ganha com certeza, sim. Que é no gol e Na na lateral. lateral esquerda. É. Na lateral esquerda. Porque isso. embora o Ayrton Lucas seja titular, mas eu escolheria o Piton também. Ô, Venete, você tem novidade sobre o julgamento do Gabigol? Tenho novidade sim, o planejamento, a logística para o Gabigol, porque o Gabigol vai comparecer a esse julgamento, a essa audiência lá na Suíça. Ele vai viajar no dia 5 de julho, tá? Ele embarca no dia 5, a audiência é no dia 7 e ele retorna no dia 8. Nessa audiência, o advogado da defesa dele, porque o Flamengo contratou um escritório especializado em doping para poder defender o atacante. Melhor coisa. Flamengo contratou, não foi nem o jogador que contratou, o Flamengo contratou. Está tendo um custo. E nessa audiência, o que a defesa vai fazer? Vai levar testemunha. E a grande testemunha vai ser o chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri. Ele também vai comparecer à Suíça nessa viagem aí para poder tentar ajudar o Gabigol para que ele não fique suspenso. Ele vai pra Suíça? Vai para a Suíça. Ô, Pedrosa, vamos fazer um doping aqui no SBT? Ô, Diego, já foram alguns países lá na Europa. Suíça seria bom também. Não é? A gente pega o potinho aí você, não vou ficar. Sabe qual o máximo que a gente já foi? Ah, Santa Catarina. Beto Carreiro. foi muito bom, Veneno. Ô, imagino. Você perdeu. Como eu Você queria ter perdeu. ido. A gente até perdeu. andou de helicóptero. Foi muito legal. Foi não muito legal. Pedrosa? Agora eu quero ir, Pedrosa. Nossa, vamos de novo. Você não tá fazendo, sabe Deixa que você tá ele, perdendo deixa da ele, vida. deixa Foi ele. muito legal, Foi né? muito legal. Muito bem. E já é isso? Hoje, ao vivo? A apresentação 2 horas do da tarde. Álvaro Pacheco. De boina? Não aqui. Não sei. Ou de boné, que ele tá usando um boné também. Tem isso também. Vasco TV provavelmente vai passar Isso. ao vivo. 2 da tarde a gente não tá mais aqui com vocês. Mas para quem é Vascão quiser acompanhar, a Vasco TV vai fazer. Ele vai e o acompanhar Pedro ao vivo. Martins também. O diretor, que já está há um Sim. tempo, também vai ser apresentado junto. E quem tá falando ao vivo agora com a imprensa na concentração da seleção é o Lucas Paquetá, né? É isso aí, galera. Jogão de bola no Maracanã, Vasco e Flamengo nesse domingo, 4 horas, horário
de Brasília. O Vasco precisa dessa vitória, né? Tô dando uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 13º, mas o Criciúma tem apenas 3 jogos e 5 pontos. O Juventude tem 4 jogos e 5 pontos. O Corinthians tem 6 jogos e 5 pontos. O Fluminense tem 6 jogos e 5 pontos, né? No máximo que o Vasco pode chegar aqui, se ele perder este jogo, ele pode ficar ali em 17º, porque o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Vitória tem 1 ponto, o Atlético Goianiense tem 1 ponto, Cuiabá tem 0 pontos em 4 jogos. Cuiabá ainda pode chegar aos mesmos 6 pontos do Vasco, né? O Atlético Goianiense pode chegar a 4, o Vitória também pode chegar a 4, mas são times ali que a gente não consegue enxergar vencendo, né? Vamos ver o que o Criciúma tem. O Criciúma tem o Palmeiras e o Cuiabá nesses 2 jogos seguintes, né? Não vai ser jogos atrasados, na verdade, né? O Criciúma tem alguns jogos atrasados que não vai ser realocado agora. O Palmeiras não tem jogo atrasado e vai jogar contra o Criciúma. Esses jogos do Criciúma teria que ser contra o Juventude, Atlético Goianiense ou Vitória, algum desses times aí. No caso seria confronto direto, né? Juventude também, próximo jogo agora é contra o Fluminense. Provavelmente, Criciúma e Juventude não vencerá, né? Vamos ver, é a probabilidade, né? Vamos dar uma olhada no Corinthians, quem enfrenta. Corinthians enfrenta o Botafogo. O Botafogo tá voando, mas o jogo é na Neoquímica Arena. Acredito que vai dar Corinthians. E o Fluminense. O Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas. Tá jogando mal pra caramba. O Fluminense vai enfrentar o Juventude. Ah, já acabei de ver aqui. Juventude. Provavelmente, então, o Fluminense podendo chegar aí a 8 pontos. O Vasco precisa dessa vitória, hein, gente? É um jogo muito importante. O Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas. Perdeu para o Palestino, né? Se perdeu para o Palestino, dá para perder para o Vasco também. Empatou com o Bragantino. O Flamengo é um time que também sofre poucos gols, né? Nos últimos 1, 2, 3, 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos, 2 gols. 7 jogos, 2 gols. Se a gente levar para 8 jogos, 4 gols em 8 jogos sofridos. E se furar esse retranca aí.